Já temos um nome definido, informações de bastidor, né? Ainda não anunciado oficialmente pelo Sport Clube Vitória, mas Rodrigo Chagas não é mais o treinador da equipe profissional e agora é o técnico Jair Ventura. Vai comandar aí o rubro-negro, já preparando o time para esse jogo contra o Grêmio no domingo, né? Um jogo fora de casa. E aí, uma sequência difícil o Vitória tem pela frente, mas não impossível, né? Enfrenta o Grêmio fora de casa, o Ceará aqui no Barradão, depois viaja novamente para enfrentar o Vasco da Gama e depois tem o Clássico Bavi. Um jogo que geralmente define novos ares para os times, mas vamos nessa. A opinião do torcedor, quero ouvir aqui no 987295248. Torcedor rubro-negro, ficou feliz com a mudança? Deveria deixar o Rodrigo Chagas? Já tem um torcedor aqui falando que não gostou do nome do Jair Ventura, mas também eu vi muitos torcedores nas redes sociais dizendo que não era para manter mais o Rodrigo Chagas. Quero saber sua opinião, manda aí pra gente no 987295248. Dá uma boa tarde pra ela, que levou o barco esses dias todos. Boa tarde, Jana. Janaína Moradilho. Fábio Passos, que prazer estar aqui com você mais uma vez. Boa tarde para você, Matheus também, nossos ouvintes ligadinhos aqui na Rádio Band News FM, mais um jogo aberto na área. Rapaz, Vitória aí, novidade na Toca do Leão, viu? Quarto técnico assumindo Vitória nessa temporada. Um nome que... Torcedor, vamos lá? Não tem muito o que fazer, né? Rodrigo Chagas não era para ter assumido Vitória em nenhum momento... ter sido efetivado, isso tá claro, isso foi provado, né? Foram 3 jogos apenas ali e que realmente essa opinião ficou sustentada. O erro aconteceu lá com o Thiago Carpini, quando perdeu para o Santos e aí escolheu manter ele na direção, no comando técnico do Vitória. Passou todo aquele tempo do Mundial de Clubes para quando voltasse o primeiro jogo seguinte... tivesse aí a demissão do treinador. É a partir disso que tudo começa a desandar do Vitória. Não tem o que conversar sobre isso, mas a gente vai falar de Jair Ventura. É um bom nome, é um nome ruim, é um nome plausível para assumir hoje o Vitória. Assumir o Vitória até o final da temporada, até dezembro. É um treinador que é acostumado a salvar times da zona de rebaixamento. Eu fui pesquisar bastante sobre ele agora de tarde pra gente conversar aqui com embasamento, né? Então ele salvou o Botafogo, ele salvou o Juventude, ele salvou o Sport, ele salvou mais quem? Acho que Atlético Goianiense, ele fez uma ótima campanha também. E o melhor, e aí é a perspectiva, aí tá o pulo do gato pra quem é o torcedor aí que gosta de se apegar aos números e às possibilidades. Ele fez tudo isso e nenhum time ele teve mais do que 18 rodadas para conseguir livrar da zona de rebaixamento e ele tem 14 para fazer isso com Vitória. É um treinador retranqueiro, enfim, é um treinador que vai chegar num terreno novo, um time que ele com certeza não sabe como é que vai utilizar as peças, que estão totalmente confusas aí. Hoje a gente não consegue firmar um time, por exemplo, do Vitória que ele vai colocar em prática. A gente consegue pensar em possibilidades baseado no estilo de jogo, no sistema de jogo que ele colocou lá no Goiás, por exemplo, enquanto ele colocava um centroavante ali fixo, que esse é o estilo de jogo dele, tá? É um centroavante ali fixado e um meia ali de apoio, que nesse caso pode ser Mateuzinho, pode ser Kaiser, pode ser Renzo Lopes, que ele gosta de um cara mais móvel, ele pode dar mais minutagem, ele pode buscar Ronald para fazer efetivamente a função de volante, que ele já tinha colocado antes, é um jogador que pega ali num bloco médio-baixo, né? Então ele precisa disso, mais contido para essa saída de bola, fazer umas jogadas mais em contra-ataque, essa transição mais rápida. Então a gente tem as características que ele costuma colocar em campo, isso foi no Corinthians, acho que Jadson era o centroavante dele na época, fazia isso lá, fez no Goiás, então essa característica fina dele a gente tem. Agora é esperar entender como é que ele vai chegar, para conhecer o time e quem ele vai colocar, né? Agora adianto que Oswaldo, Mateuzinho, Baralhas, alguém vai ter que deixar esse time aí titular, hein, Fabião? Não tem jeito. Exatamente. O técnico vai chegar, mas as peças continuarão as mesmas. E outra coisa, ele tem muito mais a ganhar com isso do que o Vitória, tá? Porque assim, a gente conversou ontem sobre uma perspectiva racional do Vitória se livrar dessa zona de rebaixamento. Hoje ela existe? Não.
é apegado aos guias, orixás, Deus, tudo que pode. Mas moralmente falando, o Vitória tem esse rebaixamento aí nas costas, certo? Se ele chega e ele livra o Vitória desse rebaixamento, ele é um salvador da pátria. Não tem jeito, o cara fez o nome dele, acabou, pronto, se coloca de novo na história, se coloca de novo na carreira. Ele que estava esquecido lá no Avaí, né? Enfim, coloca-se como um lugar de protagonismo de novo. Agora, se ele não consegue livrar o Vitória da zona de rebaixamento, era o que estava previsto. Não vai ter uma frustração maior do que essa, a não ser que ele chegue e consiga fazer trabalhos inferiores ao apresentado por Rodrigo Chagas, por exemplo, o que é muito difícil, muito mesmo. Exatamente. Vamos ouvir a opinião do torcedor no 987295248. Boa tarde, Janaína e Fabinho. Eu sou Rogério Câncio da Graça, eu sou Bahia, mas como baiano eu torço para os dois ficarem na Série A, para os nordestinos se manterem na Série A, como nordestino e como baiano. E a propósito dessa substituição de Rodrigo Chagas, que eu acho que foi prematura a efetivação dele pelo presidente. Eu acho que os dois melhores treinadores que o Vitória teve nos últimos anos foi Condé, que saiu precocemente também, e Carpini. Esses dois foram dois erros para mim. Mesmo quando o Vitória perdia, você via um time organizado, com Condé e com Carpini. E Rodrigo Chagas realmente não tem a bagagem ainda para ser um treinador de um time e pegando uma alça de caixão dessa como ele pegou, né? Um time que está lá embaixo, que está perdendo para todo mundo, que está totalmente desorganizado. Então, Jair Ventura é mais um que vem, mas que vai ser muito difícil fazer esse time não cair. Embora o meu sentimento era que eu não desejo que caia como baiano, eu quero que os dois fiquem. E na hora que o Vitória jogar contra meu time, eu quero vencer, evidentemente. Mas como baiano, não é bom para a Bahia ter um time só, quando a maioria dos estados tem dois, Fortaleza e Ceará tem dois, Minas tem dois, Rio Grande do Sul tem dois. Então seria bom a gente continuar com dois. Como para o Nordeste não é bom que o Sport caia, que o Fortaleza caia. Eu ainda acho que o Fortaleza vai crescer, vai subir mais nessa classificação.